Olá, a gente raramente para pensar em como as leis são construídas, né? Elas parecem que simplesmente existem, mas não é bem assim. Hoje, vamos dar uma olhada na arquitetura do nosso sistema jurídico para descobrir quais são os blocos de construção que organizam a nossa sociedade. Então, a pergunta fundamental é essa: de onde vêm as leis? Para a gente entender o direito, a gente precisa ir lá na origem. E olha, a resposta vai muito além de o governo escreve as regras. É um processo que nasce, na verdade, das nossas próprias necessidades como sociedade. A resposta começa exatamente aqui, nas chamadas fontes do direito. Pensa nelas como se fossem as matérias-primas, sabe? É de onde vem tanto a inspiração para uma lei quanto a forma final que ela vai ter. E aqui tem uma divisão fundamental entre o porquê e o como. As fontes materiais são basicamente o pulso da sociedade. Pensa assim, um aumento no número de acidentes de trânsito é um fato social que grita por uma nova regra. Esse é o porquê. Já as fontes formais são a máquina que transforma essa necessidade em uma lei oficial, num texto que todo mundo pode ler e seguir. É o como. E aqui a gente vê como essas regras formais são criadas. A lei, que vem do Estado, é claro que é a principal. Mas o direito também nasce das decisões repetidas dos tribunais, o que a gente chama de jurisprudência, e até de práticas que a sociedade repete tanto que viram regra. O costume é um verdadeiro ecossistema, que ainda é complementado pelas ideias dos especialistas, a tal da doutrina. Certo, mas o que exatamente faz uma regra ser uma lei, com L maiúsculo? Vamos dar uma olhada nos seus componentes, no verdadeiro DNA de uma norma jurídica. Primeiro de tudo, a generalidade. Uma lei não é feita para uma pessoa específica, com nome e sobrenome. Ela vale para todo mundo que estiver naquela mesma situação. É impessoal. O Código Penal, por exemplo, não se aplica a um indivíduo, mas a qualquer pessoa. Em segundo lugar, a imperatividade. E isso é chave. A lei não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. Ela impõe um comportamento, e não importa se a gente concorda com ele ou não, é para ser cumprido. Terceiro, o autorizamento. É isso que dá dentes para a lei, digamos assim. Ela autoriza que o Estado use a força para garantir que ela seja cumprida. É por isso que a polícia pode prender alguém, mas um cidadão comum não pode simplesmente fazer justiça com as próprias mãos. Quarto ponto, a permanência. As leis são feitas para durar, para dar estabilidade e previsibilidade para todo mundo. Elas não são descartáveis, não acabam depois de serem usadas uma vez. Elas continuam valendo até que, um dia, uma nova lei venha e mude ou apague a antiga. E, por fim, a competência. Uma lei só é válida se for criada pela autoridade certa, que geralmente é o poder legislativo. Não é qualquer pessoa que pode acordar um dia e inventar uma lei. E são essas 5 características juntas que formam a identidade de uma norma jurídica de verdade. Agora que a gente já sabe o que define uma lei, vamos ver que nem todas elas são iguais. Elas têm forças diferentes e funcionam de maneiras distintas dependendo da situação que elas precisam organizar. Tem uma distinção bem importante aqui. De um lado, as leis cogentes. Essas são ordens absolutas que a gente não pode negociar. O direito à pensão alimentícia é um exemplo clássico, porque protege alguém que precisa. Do outro lado, tem as leis não cogentes, que são mais flexíveis e permitem acordos, como quando as partes de um contrato escolhem em qual cidade vão resolver um problema se ele aparecer. E agora chegamos numa categoria que tem um nome sensacional: as leis mais que perfeitas. Elas são tão sérias que, se alguém desrespeitá-las, a punição é dupla. O caso da pensão é perfeito para entender. O devedor não só pode ser preso, como a dívida não desaparece. Ele ainda tem que pagar. É uma sanção dupla que mostra o quanto a sociedade leva aquela regra a sério. Ok, com tantos tipos de leis, com forças e objetivos diferentes, como é que a gente evita que tudo vire um caos? A solução é um sistema bem claro de organização. É tudo baseado numa hierarquia de poder. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como garantir que a portaria de um órgão qualquer não entre em conflito com uma lei federal, por exemplo? A resposta está em uma imagem muito poderosa: uma pirâmide que organiza todas as normas do país. Nossa pirâmide começa por baixo, pela base. Ali estão as normas mais específicas, do dia a dia, os decretos, as portarias, os regulamentos. São elas que cuidam dos detalhes de como as leis maiores vão funcionar na prática. Subindo um nível, a gente chega no meio da pirâmide, onde está o corpo principal do nosso sistema. As leis criadas pelo Congresso Nacional. São essas que regulam a maior parte da nossa vida, do casamento ao comércio, do crime aos impostos. E lá no topo, sozinha, absoluta e soberana, está a Constituição Federal. Ela é a lei suprema, o alicerce de todo o sistema.
Nenhuma outra norma, mas nenhuma mesmo, pode ir contra o que ela diz. Todas as outras devem obediência a ela. E aqui a gente vê a estrutura completa, a famosa pirâmide de Kelsen. Ela funciona como um grande mapa, garantindo que cada regra tenha o seu lugar e que a Constituição, lá no topo, seja sempre a bússola que guia todo o sistema legal e impede que o caos se instale. Fica claro, então, que o direito não é só um monte de regra jogada. É uma arquitetura invisível, um projeto muito bem pensado para dar ordem e estabilidade para a gente. A pergunta que fica é: da próxima vez que alguém assinar um contrato ou atravessar na faixa de pedestres, será que vai conseguir enxergar toda essa estrutura complexa que torna isso possível e seguro? Fica aí a reflexão. Até a próxima!